Se você está pensando em se mudar para a Espanha, ou já se mudou e está enfrentando dificuldades que ninguém avisou, esse vídeo é para você. Sou advogado, moro em Barcelona e trabalho diretamente com brasileiros que chegam aqui cheios de plano e se deparam com uma burocracia que ninguém explica direito. Nos próximos minutos eu vou te contar o que realmente acontece depois que você aterriza na Espanha, sem romantismo, sem promessa de vida perfeita, informação prática do jeito que você precisa ouvir. Fique até o final, porque o bloco sobre impostos pode literalmente te poupar anos de dor de cabeça e uma multa considerável. UNI e o empadronamento. O que é a UNI? Vamos começar pelo começo, pelo número que vai definir toda a sua existência administrativa na Espanha. UNI é o número de identidade estrangeiro, é um código fiscal e de identificação pessoal atribuído pelo Estado espanhol a qualquer estrangeiro que precise realizar atos com relevância jurídica no país. Abrir conta em banco, assinar contrato de aluguel, comprar carro, registrar empresa, receber salário, contratar plano de saúde, tudo passa pelo UNI. Sem ele, você existe fisicamente na Espanha, mas no ponto de vista administrativo, você simplesmente não existe. E como tirar o UNI? Já na Espanha, diretamente na Polícia Nacional, através de agendamento presencial, o famoso cita prévia no sistema de sede eletrônica do Ministério Interior. Existe também o chamado UNI urgente, que ele pode ser solicitado quando também você já está na Espanha e tem uma justificativa concreta de urgência, por exemplo, uma escritura de compra de imóvel, mas é uma exceção e não regra. E o tempo na demora prática do NIS. Aqui começa a realidade que ninguém te conta. O sistema de agendamentos online, a cita prévia, é disputadíssimo. Em Barcelona, principalmente, as vagas somem em minutos. Tem gente que passa semanas tentando conseguir uma data. É absolutamente comum. Não é exagero. Na prática, dependendo da cidade e do período do ano, você pode esperar de 2 semanas a 2 meses para conseguir unir já na Espanha. O empadronamento. Enquanto você resolve unir, tem outro processo que precisa andar em paralelo, o empadronamento. Empadronar-se significa registrar seu endereço de residência no município onde você mora. É feito no ayuntamiento, a prefeitura, e é um ato que parece simples, mas tem consequências enormes. O empadronamento é o que comprova que você reside de fato naquele município. Ele é exigido para acesso ao sistema de saúde público, para matricular filhos na escola, renovar a autorização de residência, para uma série de outros procedimentos. Sem empadronamento, os demais processos simplesmente travam. E o erro mais comum que acontece, o erro clássico é chegar na Espanha sem agendamento nenhum, a pessoa aterra em Barcelona ou qualquer outra cidade e fica uns dias se instalando. E quando vai buscar a cita prévia, percebe que não tem vaga disponível nas próximas semanas. Isso custa tempo. E quando você está contando os dias do seu visto, o tempo é o que menos você tem. A solução: antes de embarcar, tenta vir com tudo já agendado. Ou quando chegar, busca imediatamente vaga na sede eletrônica do sistema para fazer o pedido do NIE. Abrir conta bancária agora sem NIE, é possível? Sim, é possível, mas com limitações. Alguns bancos, em algumas agências, aceitam abrir conta para estrangeiros com passaporte, carta de apresentação e comprovante de endereço provisório. Mas as condições variam muito de agência para agência, de banco para banco. Os bancos digitais como o Wise ou o N26 são alternativas razoáveis para os primeiros meses, enquanto o NI não sai. Agora, a moradia que é o mais importante. O mercado imobiliário nas grandes cidades espanholas, especialmente Barcelona e Madrid, é um dos mais competitivos da Europa nesse momento. A dificuldade de alugar sem contrato espanhol.
O proprietário espanhol médio quer segurança comprovada em papel. Contrato de trabalho espanhol, holerite dos 3 últimos meses, declaração de renda, fiador com imóvel Espanha e, às vezes, seguro de aluguel. Para quem chega do Brasil com renda em reais, conta ainda não constituída e sem histórico no país, o processo é genuinamente difícil. O que os proprietários exigem na prática? O mais comum é exigirem 2 meses de depósito de garantia mínimo legal, mais um mês adicional a título de renda extra caução e, em muitos casos, um seguro de saúde aluguel. Para um apartamento de 1.200 euros por mês em Barcelona, você pode precisar desembolsar entre 3.600 e 5.000 euros só para fechar o contrato. Alternativas para os primeiros meses. Não tente fechar um contrato longo de imediato. Chega com acomodação temporária resolvida, apartamento de temporada, co-living, sob locação, Airbnb, por um período curto. Plataformas como Idealista, Fotocasa e um app chamado Bad têm boa oferta de imóveis de temporada com menos exigências. Isso dá tempo de regularizar o NII, conta bancária e depois buscar um contrato tradicional. E Barcelona é a cidade mais cara do país. Um apartamento de 1 quarto num bairro razoável sai entre 1.100 e 1.500 euros. Madrid está em um nível similar. E cidades como Valência, Sevilha, Málaga oferecem custos sensivelmente menores e qualidade de vida equivalente ou superior. Dica prática: chegue com pelo menos 3 meses do valor do aluguel esperado. E tem que estar disponível na sua conta. O mercado não espera e perder um bom apartamento por falta de liquidez imediata é muito frustrante. A saúde. O sistema espanhol é considerado um dos melhores da Europa. E essa reputação ela tem fundamento, mas o acesso não é automático ao sistema de saúde espanhol para quem acaba de chegar. E quando e como se tem acesso à Seguridade Social? O acesso ao sistema público espanhol está vinculado à situação de irregularidade no país. Para trabalhadores com um contrato espanhol, o acesso vem automaticamente com a afiliação na Seguridade Social e para autônomos registrados também. E para quem ainda está num processo de regularização, o acesso pode demorar mais. E o que fazer antes de ter acesso enquanto o acesso ao sistema público não está garantido? A orientação: ter um seguro privado. Os planos mais usados por expatriados são o Sanita, a Deslas e a Cisa. O custo é de um plano básico individual, começa em torno de 50 a 80 euros mensais. A tarjeta sanitária: assim que você tiver acesso ao sistema público, solicita a tarjeta sanitária individual no centro de saúde mais próximo da sua residência, com o empadronamento atualizado e obrigatório. Pode também fazer online. Com a tarjeta, você tem acesso ao sistema de médico de família, especialistas por encaminhamento, médicos com medicamento cofinanciado pelo Estado e exames. Uma coisa que ninguém sabe: o serviço de urgências é gratuito para qualquer pessoa em território espanhol, independentemente de ter cartão de saúde ou seguro. Se você precisar de atendimento de urgência, vá ao hospital público, você será atendido sem custo, sem burocracia, imediata. E o tema mais importante agora é o de impostos. Esse bloco é o mais importante do vídeo. A maior parte dos problemas sérios que brasileiros enfrentam na Espanha tem origem aqui, num desentendimento sobre obrigações fiscais. E desentendimento com o fisco espanhol tem nome: agência tributária. Eu vou dividir esse bloco em 3 partes. A parte 1, a residência fiscal. É a regra dos 183 dias na Espanha. Você é considerado residente fiscal se permanecer no território espanhol por mais de 183 dias ao longo do ano civil. Não importa se você entrou com visto de nômade digital, estudante, trabalho ou se ainda está num processo de regularização. Se ficou mais de 183 dias, a agência tributária te considera residente fiscal. E o que significa na prática?
significa que você passa a ter obrigação de declarar seus rendimentos mundiais na Espanha. Não só os rendimentos gerados aqui, mas todos, inclusive o que você recebe do Brasil, de clientes internacionais, de aluguéis, de imóveis no Brasil, de investimentos. O acordo de tributação entre Brasil e Espanha, existe um acordo de dupla tributação, o ADT. Ele existe para que você não pague imposto às vezes do mesmo rendimento, mas ele não elimina a obrigação de declarar, ele define onde e como cada rendimento será tributado. São coisas distintas e o erro mais comum é uma pessoa se muda para a Espanha, passa o ano todo aqui, mas continua declarando apenas no Brasil como se ainda fosse residente fiscal brasileiro. A agência tributária tem acesso a informações bancárias, cruza dados e o processo de fiscalização tem aumentado significativamente. Não é hipótese, é teoria. Parte 2. O trabalhador remoto. Há um número crescente de brasileiros que se mudam para a Espanha, mas continuam prestando serviços para empresas ou clientes do Brasil ou em outros países. É perfeitamente legal, mas tem implicações fiscais que precisam ser geridas com cuidado. As opções principais: registrar-se como autônomo espanhol, trabalhador autônomo, o que te permite emitir faturas e ter enquadramento regular junto à Seguridade Social. A cota mensal começa em torno de 230 euros, ou manter um contrato internacional com a empresa estrangeira, o que é possível, mas exige atenção adicional à forma como os rendimentos são declarados. Nos últimos 2 anos, a agência tributária tem intensificado o escrutínio sobre trabalhadores remotos que vivem na Espanha, mas recebem rendimentos de fora sem enquadramento formal. O momento de regularizar é agora. A terceira parte é a Lei de Beckman. Ela é chamada formalmente Lei de Beckman pelo regime espanhol para trabalhadores deplatados, regulado pela Lei de Imposto de Renda, e permite que determinados trabalhadores estrangeiros sejam tributados na Espanha como não residentes durante os primeiros 5 anos de vida aqui. A diferença tributária dentro do regime geral: a tributação sobre o rendimento do trabalho vai de 19% a 47%. E dentro da Lei de Beckman, a tributação é de taxa fixa de 24% sobre o rendimento de trabalho até 600 mil euros anuais. Para a maioria dos profissionais brasileiros que chegam com salários internacionais ou com renda de trabalho remoto, 24% é significativamente e inferior ao regime normal. São aqui. Você vai tributar aqui apenas o que é gerado aqui. E há requisitos. O primeiro é não ter sido residente fiscal na Espanha nos 5 anos anteriores. O segundo é ter se mudado para a Espanha em razão de uma relação de trabalho, contrato com empresa espanhola, transferência internacional ou desde 2023 também conhecido como trabalhador remoto, o nômade digital, e que foi expandido pela lei de startups. E o terceiro, não obter rendimentos considerados e obtidos por meio de estabelecimento permanente na Espanha. E o prazo que não volta. O prazo para pedir o regime é de 6 meses a contar da data de alta nas Seguridades Sociais. 6 meses, ele passa e não volta mais. Não há prorrogação, não há recurso, não há exceção, e a oportunidade simplesmente se fecha para você. O regime, uma vez concedido, ele dura até 6 anos. A diferença tributária ao longo desse período para um profissional com renda relevante, ela pode ser de dezenas e milhares de euros. Se você chegou à Espanha recentemente ou está planejando chegar com um contrato de trabalho ou como nômade digital, a Lei de Beckman precisa estar na tua lista de prioridades imediatas. Os influencers não mostram. Existe uma versão da Espanha que circula nas redes. O clima, a comida, a qualidade de vida, tudo isso tem verdade, mas tem aspectos que esse conteúdo raramente toca. Solidão e adaptação cultural. A solidão dos primeiros meses é real e é subestimada. Não é fraqueza, é um processo
documentado de adaptação intercultural. Você deixou para trás uma rede de relações construída ao longo de anos e reconstruir isso em outro país, em outro idioma, numa cultura diferente, leva tempo. O espanhol e catalão. Barcelona é uma cidade bilíngue, castelhano e catalão. Na vida cotidiana, você se vira com o castelhano, mas o catalão está presente em tudo: documentos, comunicações oficiais, conversas entre locais. Ignorar completamente é um equívoco. Um esforço básico de reconhecimento é respeito pela cultura local. As pessoas percebem, e assim como em outras cidades, pois existem 5 línguas oficiais na Espanha: o espanhol ou castelhano, que é a língua oficial do estado, falada por cerca de 98% da população; o catalão, que é cooficial na Catalunha, Ilhas Baleares, Comunidade Valenciana, onde é localmente conhecido como valenciano; o galego, oficial na Galiza, uma língua raiz ibero-românica e muito próxima do português; o basco, ele é cooficial no País Basco e em partes de Navarra. É uma língua isolada, sem parentesco com nenhuma outra família linguística conhecida na Europa. Também existe o aranês, que é cooficial e falado na região de Vall d'Aran, na Catalunha, sendo um dialeto do occitano. Autorizações de trabalho aqui na Espanha, elas podem demorar meses. A regra do tempo que funciona para vocês no Brasil ou em outros países não funciona aqui. Calcular mal esse tempo tem consequências e práticas sérias. Morar e estar regularizado. Muita gente está vivendo na Espanha com apartamento, rotina, filhos na escola, mas em situação irregular do ponto de vista migratório ou fiscal. Pode passar meses sem consequências visíveis. Quando aparece um problema de renovação de permissão, de questão bancária, auditoria fiscal e irregularidade, viram um obstáculo de difícil resolução. Morar bem não é o mesmo que estar regularizado. Existe essa diferença, que é uma diferença enorme e, do ponto de vista legal, faz todo sentido. Espanha não é para quem chega sem plano. Isso ficou claro ao longo desse vídeo. A burocracia não espera, os prazos não voltam, a lei de Beckham tem 6 meses e quem perde, perdeu. Unir sem agendamento trava tudo. A situação fiscal irregular pode parecer invisível por meses até que deixa de ser. Eu trabalho todos os dias com pessoas que chegam aqui sem essas informações. Algumas conseguiram resolver, outras pagaram caro pelo atraso. E em dinheiro, em tempo e em processo negado. Você está assistindo esse vídeo, isso já é um passo à frente. Agora você tem 2 opções. Salva esse vídeo, manda para quem precisa ver e começa a se organizar por conta própria, ou entra em contato comigo agora, antes que algum prazo corra contra você e a gente resolve isso com clareza. Você tem 2 opções. Salva esse vídeo, manda para quem precisa ver e começa a se organizar por conta própria, ou entre em contato comigo agora antes que algum prazo corra contra você e a gente resolve isso com clareza e sem improviso. O link da consultoria está na descrição, é direto, sem formulário e sem burocracia. Irônico seria passar por isso aqui também. Não deixa para amanhã o que tem prazo, contando hoje. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe aqui o seu like, curte, comente e compartilha, que a semana que vem eu vou trazer um vídeo com novos temas e novas informações. Obrigado e até um próximo vídeo.